Bem-vinda, Suza. Bom dia a você, Marta. Bom dia quem acompanha a gente ao vivo no esporte. Tudo bem, hoje tem jogo decisivo, inclusive, para quem quer permanecer na elite do catarinense, né? Exatamente, situação complicada para o Jack, que já está rebaixado, para o Figueirense, que há a possibilidade de rebaixamento hoje, e para o Carlos Renault, que enfrenta o Marcílio Dias. Então, temos aí destaques importantes no esporte de hoje. Vamos lá? Bora lá. Mas antes, a gente começa com o Brasileirão. Ontem nós tivemos 6 jogos válidos pela 4ª rodada da competição, da elite do Brasileiro. Vamos dar uma olhada nos principais placares. Isso porque tivemos o Palmeiras, que é líder nesse momento da competição, que venceu o Fluminense por 2-1. São Paulo, que é o segundo na tabela, venceu o Coritiba por 1-0. E lá na zona de rebaixamento, Corinthians empatou com 1-1. Cruzeiro empatou com 1-1 com o Corinthians, que inclusive está na parte de cima da tabela, e Internacional e Remo também ficaram no mesmo placar em 1-1. Agora a gente dá uma olhada então nos principais lances, né? Foram 6 partidas onde não faltaram gols, 13 no total, e a gente vai ver um resumão de como foi essa rodada. Rodou. No estádio Cícero de Souza Marques, Bragantino e Atlético Paranaense empataram em 1-1. Juninho Capixaba fez para os paulistas e Julimar deixou tudo igual. Em Belém do Pará, no estádio Mangueirão, Alan Patrick abriu o placar para o Internacional. Mas o Remo igualou com o volante Pito, 1-1. O São Paulo visitou o Coritiba no estádio Couto Pereira e venceu. O gol da vitória São Paulina foi do meia Cauli. No estádio Mineirão em BH, o Cruzeiro recebeu o Corinthians. E quem saiu na frente foi a Raposa, com o camisa 10 Matheus Pereira. Mas o time paulista deixou tudo igual com o zagueiro João Pedro. Final 1-1. O Palmeiras, em 12 minutos, abriu 2-0 contra o Fluminense na Arena Barueri. Vitor Roque e Alan marcaram os gols do Verdão. A equipe carioca ainda descontou com Lúcio Acosta. Ficou assim, Palmeiras 2, Fluminense 1. E para fechar em Porto Alegre, o Grêmio venceu o Atlético Mineiro por 2-1. O volante Noriega de cabeça marcou o primeiro do tricolor. O Galo empatou com o meia Vitor Hugo, mas Marlon garantiu a vitória gaúcha. São muitas vezes nessa quarta-feira pela elite do Campeonato Brasileiro. A gente segue de olho em todos os jogos e nas rodadas, com certeza, em relação à tabela de classificação. E na Supercopa em Erechim, no Rio Grande do Sul, tivemos clássico catarinense. Chapecoense e Joinville se enfrentaram e o Jack levou a melhor. A Drica Evarini está lá, chega mais para contar todos os detalhes pra gente. Fala, Drica, bom dia! Bom dia, Susan. Bom dia a todos que estão assistindo ao SC no ar. E no confronto catarinense, deu Jack Corona Futsal para cima da Chapecoense aqui em Erechim. Na primeira rodada para o Tricolor e a segunda rodada para a Chapecoense, 6-1 para o Joinville, que fez a sua estreia. Inclusive, Davi Mendonça fazendo a sua estreia oficial como treinador. Mas um grande jogo aí entre as duas equipes catarinenses. Era jogo de vida ou morte para a Chapecoense e era o primeiro jogo do Jack que uma vitória já garantia a classificação para definir primeiro e segundo lugar contra o Atlântico nesta quinta-feira, e foi o que aconteceu. Um time muito intenso, como vencendo o Jack Futsal. Chapecoense não conseguiu segurar esse jogo do Joinville, né? Essa intensidade do Joinville, e acabou sofrendo a derrota. O Alves, que é um dos reforços para esse ano, marcou um dos gols e fala da importância desse resultado para a sequência da competição. Importante, acho que o principal do que a vitória foi a gente impor o nosso ritmo, né? Porque tudo que a gente fez na pré-temporada, todo mundo ajudando, né? O elenco inteiro, rodando todo mundo, não abaixando a intensidade, que é uma coisa que o professor Davi pede. E eu acho que isso daí foi o mais importante, né? A vitória foi consequência do nosso trabalho. E falando do gol, né? Tira um peso assim, né? Todo mundo, quando vai para uma equipe, quer mostrar o serviço, quer mostrar para que veio. Eu acho que isso daí, o melhor que isso, fazer o gol, é poder ajudar a equipe no resultado. Tá aí o Ala Alves, que inclusive saiu do futsal gaúcho, estava no Carlos Barbosa na temporada passada, falando, né, sobre esse resultado e sobre marcar o primeiro gol oficial aí com a camisa do Jack Futsal. E pelo lado da Chapecoense, o experiente Ale Falcone, que também conhece essa quadra, estava no Atlântico no ano passado, falou justamente sobre a importância de competir na Supercopa com grandes equipes para a sequência da competição, para a sequência da temporada da Chapecoense. Vamos ouvir o goleirão da Chape. Eu acho que essa competição nos dá um critério muito bom de competição, que a gente sabe que a gente pode competir de igual para igual com qualquer equipe, né? Eu acho que da metade para o final do ano ali na perna vai estar bem de entrosamento, né? E a gente vai estar bem de cabeça também, que é o mais importante. Então é ter discernimento, saber tirar as coisas boas também, aprender com as derrotas. Foram 2 grandes jogos contra 2 grandes equipes que vão favorizar o título.
Então é isso aí, cara, aprender, né? Agora que a gente sai triste pela derrota, mas a gente sai feliz pela competitividade. E é um grupo que vai chegar longe, tenho certeza que vai conquistar coisas boas esse ano. Tá aí, né, o Ale Falcone falando sobre competir com todas essas equipes e da curta pré-temporada que a Chapecoense teve antes de vir aqui à Supercopa. A gente segue em Erechim acompanhando agora o Jack Futsal, que disputa o primeiro e segundo lugar com o Atlântico às 8 horas da noite desta quinta-feira, e a Chapecoense se despede da Supercopa. A gente segue por aqui, Suzane, a gente traz mais detalhes amanhã para saber quem é que foi primeiro e segundo e quais serão as semifinais da Supercopa. Volto com você. Seguimos de olho, Drica. Obrigada pelas informações. Ela que continua, como disse, em Erechim, acompanhando a partida do Jack hoje. Hoje temos jogo do Jack e amanhã todos os detalhes dessa competição. Falando agora do Campeonato Catarinense, temos um jogo que pode definir a permanência na elite da competição. Hoje o Marcílio Dias vai até Brusque enfrentar o Carlos Renault. Partida às 7h30 da noite na Arena Simon, em Brusque. Jogo válido pelo quadrangular do descenso, né, pelo quadrangular do rebaixamento. Se o Marinheiro ganhar do Carlos Renault, temos aí a garantia de permanência na elite do Catarinense. Isso porque temos na tabela também o Marcílio líder isolado do quadrangular da morte com 10 pontos, seguido do Carlos Renault com 7 pontos, que vai ser o adversário na partida de hoje. Figueirense virtualmente rebaixado com 4 pontos e o Joinville com 3. A situação é a seguinte: se o Marcílio Dias vencer, fim de papo, Carlos Renault, Figueirense e Joinville rebaixados da Série A do Campeonato Catarinense e vão para a Série B. Se houver um empate entre Marcílio Dias e Carlos Renault, aí sim a situação ainda fica complicada, porque o Marinheiro teria que perder para o já rebaixado Jack no Gigantão das Avenidas e o Carlos Renault precisaria de uma vitória contra o Figueirense na rodada final. E aí, nesse caso, o Alvinegro já estaria rebaixado também em caso de empate. Se o Carlos Renault vencer o Marcílio Dias com 2 ou 3 gols de diferença, aí sim ainda temos uma disputa entre os dois. Nós estaremos ligados nessa partida. Amanhã você confere todos os detalhes aqui na tela da NDTV Record, ou com a definição do quadrangular da morte, ou ainda com disputa em jogo. E na Superliga B de vôlei masculino, a PAN de Blumenau não vive um bom momento na competição. A equipe já na zona de rebaixamento, mas ainda tem, mesmo que na parte de baixo da tabela, ainda tem alguns objetivos sendo cumpridos. Dá só uma olhada na reportagem do Emerson Luiz. Em qualquer modalidade, em qualquer competição, quando um time está na zona de rebaixamento, com 7 derrotas seguidas, a tendência é de encontrar um clima pesado, de cobrança. Mas não é esse o caso por aqui, pois desde o início sabia-se das dificuldades, da força dos adversários, da desigualdade de orçamentos em alguns casos e do perfil do grupo. Desses 7 jogos nós temos 4 tie-breaks. Então a gente vem jogando de igual para igual com os adversários, mas ainda na última parte do jogo, no momento decisivo do jogo, depois do 19º ponto, a nossa equipe vem errando um pouco mais. Isso não é uma coisa tão simples, mas são vários fatores. Ansiedade, inexperiência, algumas tomadas de decisões inadequadas, mas que vêm com a falta de experiência desses atletas. E é exatamente isso que nós estamos propondo para esses jovens. Participar de uma competição nacional, ganhar experiência, ganhar rodagem e mudar de nível. A PAN tem 18 atletas inscritos na Superliga B. No entanto, só 14 podem ser usados em uma partida. Dessa forma, a equipe vem atuando com 4 adultos, 5 que saíram do Sub-21, do Sub-19 e o restante são jovens formados na própria PAN ou na base de outras cidades do estado que estão em busca de oportunidade, que querem jogar. Fiz a PAN com uns 4 meses, depois recebi proposta de Joinville, acabei indo para Joinville, passei por Itapema e tinha acabado que parado de jogar. Tinha parado, voltei do Fluminense para Blumenau, parei de jogar, falei já deu para mim mesmo novo. Aí acabei recebendo a proposta do Onegato e agradecer pela oportunidade, pela PAN de me aceitar e eu estar conseguindo fazer uma Superliga dessa. A sequência para se manter na Superliga B é dura, mas a matemática é simples. Quinta-feira agora, contra Brasília, 7º colocado em Ascurra. Dia 3, diante do Nord, lá em Fortaleza, no Ceará. Simplesmente o líder da competição. E o vice-líder vem a Blumenau, Montes Claros, no dia 7, aqui no ginásio Sebastião Cruz, o Galegão. 9 pontos em disputa e a meta é buscar 4
para se manter. Mas se o time cair para a terceira divisão da modalidade, não será nenhuma tragédia. O grande objetivo do início era a formação desses jovens. Isso está sendo cumprido. A Liga Nacional é uma competição cada vez mais difícil, cada vez mais equilibrada e seria natural nós não participarmos da Liga Nacional desse ano. E nós escolhemos participar da Liga Nacional exatamente para preparar esses atletas para o futuro. A PAN vive uma má fase, mas a Elase aqui da capital catarinense está indo bem na competição, ocupa ali a 6ª colocação e pode garantir inclusive classificação para a próxima fase da Superliga B masculina de vôlei. E na terceira fase do Surf Pro Brasil Feminino, agora mudando um pouquinho de assunto, a Laura Halp estreou ontem com vitória. Ela que foi campeã brasileira invicta no ano passado, veio direto do Avaí para participar da competição em Taíba, no Ceará. Ela ficou mais de 40 dias na Casa Surf Brasil para participar do programa especial de treinamento em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil e já em águas brasileiras venceu a também campeã brasileira Ianca Costa, com 8,33 pontos contra 8 pontos da Carioca. Eu conversei, inclusive, com a família da Laura na semana passada e ela já tem outro compromisso marcado. Ela chega na segunda-feira em Santa Catarina e terça-feira já viaja para a Austrália. A gente deseja sucesso para a Laura. Isso porque, Marta, esses são alguns destaques, alguns novos talentos de Santa Catarina. Estão muito bem representados lá no Ceará e também em competições mundiais. A Laura, que viaja para a Austrália, é um nome já cotado para grandes nomes brasileiros do surf. Então a gente deseja muito sucesso a ela, com certeza. E a gente adora trazer por aqui exemplos inspiradores como esse. Obrigada, viu, Suza? Muito obrigada. Até amanhã com todos os detalhes do Quadrangular da Morte. Hoje, nossa equipe estará com certeza de olho entre Marcílio Dias e Carlos Renault, porque amanhã teremos uma decisão ou até os próximos passos dessa competição. Tá até bom. amanhã. Te espero.